Olha, o Ministério dos Transportes lançou uma nova política de concessões rodoviárias. A expectativa é de promover pelo menos cerca de 35 leilões até o fim do atual governo, com 5 só nesse ano. Para falar mais sobre os impactos do setor, a gente recebe nos estúdios da Jovem Pan o ministro dos Transportes, Renan Filho. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui em São Paulo. O senhor recentemente também esteve aqui ainda quando era governador de Alagoas. Nós pudemos conversar um pouco também. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ministro, qual que é o foco para essas concessões das rodovias? A gente sabe que a situação das rodovias no país muitas vezes é uma situação precária e a participação da iniciativa privada é fundamental para a melhoria dessa situação das estradas e também para barateamento de pedágios para os motoristas. De que forma o governo vem atuando nessa área e as perspectivas são positivas de que maneira? Ao longo dos últimos anos, o Brasil fez muito poucos investimentos no modo rodoviário. A gente passou a investir pouco por causa do teto de gastos. Isso gerou um impacto muito duro nas nossas rodovias. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, Tiago, o Brasil, no final do ano passado, na transição de governo, estava com as suas rodovias com 66% consideradas ruins, péssimas ou com problema. Isso fruto do baixo investimento público e também da baixa capacidade de atrair o capital privado. No governo anterior, apenas 6 leilões foram feitos. A manchete da matéria coloca aí que nós temos uma meta de realizar 35 leilões. Já publicamos 3 editais esse ano, 2 leilões no Paraná e o leilão da BR-381 em Minas Gerais, que é conhecida como Rodovia da Morte, uma das rodovias mais movimentadas do país. E vamos publicar mais 2 ainda, a Rota dos Cristais, que liga Belo Horizonte até Brasília, passando por Cristalina, e também a 040, que é uma rodovia fundamental para o Brasil, que liga o Rio de Janeiro, passando por Juiz de Fora, até Belo Horizonte, ali na subida da Serra do Rio de Janeiro. Esses serão os 5 leilões desse ano. Ano que vem a gente espera fazer entre 6 e 10 leilões para conseguirmos chegar a uma meta de 35 leilões contra 6 leilões do governo anterior. No que concerne a investimentos públicos, que são fundamentais também, porque o investimento privado, ele ganha confiança quando há mais investimento público. Quando o público se retrai, o investimento privado também se retrai. Isso é uma constatação fática. Nós observamos o comportamento das curvas de investimento ao longo dos últimos anos. E nós estamos num cenário muito positivo. A gente, com a PEC da transição, tem para esse ano em recursos públicos 4 vezes mais recursos do que aplicado no governo anterior. Foram 7 bilhões de reais aplicados no ano passado e esse ano a gente tem mais de 22 bilhões de reais para aplicar esse ano. Isso significa que nós vamos ter condição de entregar muito mais investimentos no Brasil e já temos feito. Nesse primeiro semestre, nós já empenhamos desses 22, cerca de 10 bilhões de reais. E os outros 12, nós vamos empenhar agora no segundo semestre para fazer o ponto de inflexão das nossas rodovias. Pela primeira vez ao longo dos últimos 6 anos, as rodovias vão parar de piorar e vão voltar a melhorar em qualidade no Brasil. O senhor citou alguns dos próximos leilões, então, aproveitando o assunto, o Ministério está lançando uma nova política de concessões. Quais as atualizações, as novidades nesse processo? A nova política de concessões, ela está adequando primeiro as novas tecnologias, promovendo mais transparência, mais segurança jurídica e buscando atrair novos players ao mercado. As últimas licitações, os últimos leilões no Brasil, eles tiveram uma baixíssima concorrência. E isso precisa ser enfrentado porque leilão pressupõe concorrência. Leilão com baixa concorrência é sempre um problema para o cidadão, que é quem paga a tarifa. Então, nós estamos enfrentando essa dificuldade da baixa concorrência, diminuindo trechos, discutindo mais com o mercado os leilões que serão feitos, promovendo mais transparência, atraindo novas tecnologias, como, por exemplo, o Free Flow, que vai cada vez mais inutilizar as antigas praças de pedágio. As pessoas vão passar e vão ter o seu custo de pedágio cobrado por quilômetro e não mais
por uma praça física, então isso é mais justo do ponto de vista social. Quem roda mais paga mais, quem roda menos paga menos. Também vamos institucionalizar a prática da não cobrança para motocicletas. Muitas pessoas de baixa renda utilizam como principal veículo para trabalhar, para levar a sua família à escola, ao médico, uma motocicleta de baixo custo, de maneira que a gente vai isentar também agora como política pública. E essas são algumas inovações que estão atraindo muita atenção do mercado, e a gente acredita com isso que a gente vai atrair o capital privado, garantindo pedágio justo para o cidadão brasileiro e ampliando os investimentos, porque o foco do governo é fortalecer os investimentos públicos, é fundamental, o mundo inteiro faz isso, a iniciativa privada não tem condição de dar sozinha também solução para todos os nossos problemas, mas assim, ampliar recursos públicos e ampliar também a atração do capital privado para somar esforços. Pois é, ministro, antes de entrar em outros assuntos também, a gente tem uma discussão de décadas aqui no Brasil da reativação das ferrovias e também as hidrovias aqui no Brasil. Eu pergunto para o senhor fala muito sobre o capital privado, mas o dinheiro público também é necessário e importante. De que forma, ministro, é possível também ampliar toda essa infraestrutura com os recursos públicos? Olha, é muito importante a gente somar os esforços, né? Atrair recursos públicos e privados. No âmbito das ferrovias, por exemplo, a gente teve algumas entregas importantes nesses primeiros 6 meses. A principal delas foi a conclusão da Ferrovia Norte-Sul. Como você colocou, Tiago, o Brasil, durante muito tempo, ficou parado no ambiente ferroviário. Essa ferrovia tinha iniciado lá no Sarney. Vale ressaltar que o presidente Lula fez 90% do percurso da Ferrovia Norte-Sul e agora voltou para entregar o seu final, que era um trecho ali no estado de Goiás. E agora toda ela está funcionando. Pela primeira vez, uma locomotiva pode sair do porto do Itaqui, no Maranhão, e chegar até o porto de Santos. Isso é um avanço considerável. Também estamos fazendo a FIOL, que é uma ferrovia de integração oeste-leste na Bahia, que sai ali de Ilhéus, passa por Caetité, vai passar por Luiz Eduardo Magalhães, por Barreiras, vai chegar a Mara Rosa, em Goiás, e vai acessar depois por meio da FICO, que é uma outra ferrovia de integração centro-oeste, o Brasil Central, e vai cortar perpendicularmente a Ferrovia Norte-Sul. Nós teremos uma cruz dividindo o Brasil inteiro do ponto de vista ferroviário. Serão as 2 ferrovias mais estruturantes do país. Mas, além disso, estamos tocando a Transnordestina no Nordeste. O presidente determinou que, diferentemente do que foi feito no governo anterior, a gente deu uma solução para o trecho de Pernambuco, porque o governo anterior tinha tirado Pernambuco da Transnordestina e nós vamos recolocá-lo. Isso vai ser muito importante porque vai inserir o estado de Pernambuco e os estados do Piauí e do Ceará na estratégia de desenvolvimento ferroviário do Nordeste, o que é fundamental. Estamos estudando algumas renovações também que podem possibilitar novos investimentos, como a Ferrovia Centro-Atlântica, a FCA, a Rumo Malha Sul também está em processo que pode levar à renovação. Isso pode elevar os investimentos privados em ferrovias. E a gente acredita que o fortalecimento dos investimentos públicos pode fazer o Brasil avançar mais. Vale dizer, Tiago, para finalizar essa parte de ferrovias, que o Brasil fez muitas ferrovias no Império e de lá para cá não fez tanto, porque o modo ferroviário ele ficou durante muito tempo no Brasil em segundo plano quando comparado com o modo rodoviário. Isso atrasou o país, mas agora com o crescimento da produção, especialmente a produção da agricultura do Brasil Central, também a produção de minério, a necessidade de insumos, porque o trem hoje desce com grãos ao litoral e depois sobe com máquinas, com fertilizantes. Isso deu ao Brasil uma nova possibilidade de construção de ferrovias e a gente precisa aproveitar essa chance e estruturar o Brasil para que a gente fique cada vez mais competitivo e garanta
exportações recordes, como a gente tem visto na balança comercial desse ano, mesmo com dólar em queda, com inflação em queda também, graças à política fiscal aí do governo federal, a gente observa a balança comercial batendo recordes. Isso é fruto dos diferenciais competitivos brasileiros, e ferrovias nessa estrutura, hidrovias também, garantirão mais competitividade ainda ao país. Pois é, ministro, e dentro de tudo isso que o senhor está falando, alguns anos quando o senhor esteve aqui ainda com o governador de Alagoas, a gente falava muito sobre o custo Brasil, sobre a burocracia, e não tem outra discussão agora na hora do dia, que é a reforma tributária, finalmente aprovada pela Câmara, agora vai para o Senado. E eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que a reforma tributária vai ajudar também a destravar esses investimentos na área dos transportes? Certamente. A reforma tributária ela vai destravar a economia inteira, né? A gente nem sabe bem qual será a nova realidade econômica do Brasil depois que essa reforma tributária for aprovada. A gente ir sancionada e começar efetivamente a ser implantada. A gente sabe que vai melhorar e que vai melhorar muito, mas para onde a gente vai, a gente nem sabe bem. Tem gente comparando essa mudança tributária do país, né, ao próprio Plano Real, que significou uma simplificação, uma organização da nossa base monetária. E agora a gente vai ter uma organização da nossa base tributária, mais próxima do mundo, mais compreensível, mais simples, mais racional, o que vai reduzir custo da produção e também impostos a serem pagos pelo setor produtivo. E no final do dia isso vai significar mais eficiência, que é o que você coloca, desburocratizar, garantir eficiência, garantir competitividade internacional, certamente colocarão o Brasil num outro patamar. Essa reforma tributária, associada à política fiscal que o governo federal vem implantando, liderada pelo ministro Fernando Haddad, está colocando o Brasil já rapidamente em outro patamar. Quando a gente olha agora, Tiago e Adriana, somente 6 meses depois do novo governo, 6 meses depois, a gente observa dólar em queda, a gente observa inflação em queda e uma expectativa gigante do mercado de que o Banco Central baixe juros em 0,5 ponto percentual já agora em agosto, juros futuros já caíram, balança comercial bate recorde, emprego em alta, investimento público e privado em alta, o PIB crescendo mais do que o estimado no começo do ano, todo o mercado estimava o PIB crescendo em 0,7%, 0,9% esse ano, o PIB já está próximo de 2,5% e vai terminar o ano entre 2,5% e 3%, surpreendendo a todo mundo. As agências de avaliação de risco internacionais já colocam o Brasil em ascensão também, o que significa dizer que o mundo olha para nós com outros olhos, porque além desse dever de casa feito aí pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude desse novo equilíbrio democrático que vive o Brasil, vale dizer que defender democracia e o equilíbrio democrático é defender isso, é defender que o Congresso avance, que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel e que o governo federal, com serenidade, possa conduzir tudo isso, porque quem sai ganhando é o povo brasileiro. Além disso, está havendo uma clara reinserção do país como player internacional principal. O Brasil se coloca mundialmente agora na agenda do planeta, na defesa do meio ambiente, na defesa do crescimento econômico, mas obviamente levando em consideração as questões ambientais, que é o que o mundo precisa fazer nesse momento. Então eu acho que o cenário econômico está indo bem, acho que a política está mais equilibrada e a tendência para o segundo semestre, dada essa aprovação da reforma da Previdência, ou da reforma tributária, como foi aprovada agora na última semana no Congresso Nacional. Agora o Congresso Nacional está em recesso, mas para o segundo semestre eu espero que nós teremos ainda mais avanços e a consolidação dessa nova trajetória que o Brasil está seguindo. Estamos recebendo nos estúdios da Jovem Pan o ministro dos Transportes, Renan Filho. Agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein.
Ministro, bom dia, prazer falar com o senhor. Ministro, no governo anterior, o ministro da Infraestrutura era o Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, que se notabilizou muito nessa pasta por ser um gestor eficiente, embora o senhor diga, e eu já ouvi o senhor repetir, que a última década foi uma década perdida em termos de investimento em infraestrutura. No que a sua gestão agora se diferencia da anterior? É claro que o senhor tem mais de 20 bilhões aí da PEC da transição, ou seja, mais investimento público, mas principalmente no que a sua gestão se diferencia e vai se diferenciar da anterior? Olha, primeiro garantindo mais investimentos, né? Porque gestão tem que se avaliar por resultado, não pode se avaliar por impressão, né? O fato é que o Brasil evoluiu em infraestrutura nos últimos anos. Quando comparado com qualquer ranking internacional, nós temos uma condição de infraestrutura muito ruim. Não é apenas a passagem do ministro Tarcísio, mas desde a imposição do teto de gastos, que foi superior à gestão do Tarcísio em tempo, inclusive, o Brasil passou a investir muito pouco. O ano passado, por exemplo, nós investimos em valores nominais igual ao Uruguai. Não tem como isso dar certo e muito menos tem como isso ser eficiente. A gente precisa investir mais porque nós somos uma das mais relevantes economias do planeta. As economias relevantes como a Índia, a China, investem muito mais do que o Brasil. Tudo bem, mas a gente não pode investir igual ao Uruguai. Então, isso marcou bastante o país ao longo dos últimos anos. As nossas rodovias pioraram. As ferrovias evoluíram muito pouco. No modo hidroviário, nós estamos ainda engateando. E nós somos um país eminentemente exportador e precisamos fazer muito mais. E vamos fazer mais agora. A nossa gestão, a gente vai marcá-la pelo fortalecimento dos investimentos públicos com sustentabilidade fiscal, que é o que está colocado aí pelo ministro Fernando Haddad, e pela maior capacidade de atração do capital privado, com transparência, com segurança jurídica, consertando os erros do passado, porque há uma curva de experiência que apresentam vários erros no passado. Nós estamos corrigindo isso, inclusive uniformizando os contratos, dialogando mais proximamente com a iniciativa privada e com o mercado, para a gente corrigir isso e, no somatório, a gente fazer um investimento mais relevante. Porque eu sou daqueles que acham que gestão pública se mede por entrega, não se mede por impressão. Porque na impressão fica ruim de comparar quem foi mais eficiente, se foi a ministra Damares, se foi o ministro da Ciência e Tecnologia, que foi eleito senador, o astronauta, se foi o ministro Tarcísio. Todos eles entregaram muito pouco no governo anterior. Sua pergunta, Cristiano Beraldo. Ministro, bom dia. A gente, olhando o que aconteceu nos governos anteriores do presidente Lula, a gente vê a privatização de rodovias extremamente importantes, como Regis Bittencourt e Fernão Dias, num modelo onde o pedágio é barato, mas a qualidade da estrada continua muito ruim. A gente tem estradas esburacadas, a gente tem curvas muito perigosas, a gente tem falta de alguns equipamentos de segurança que são elementares. Fora isso, as estradas brasileiras, elas eram caminhos que foram transformados em estradas. A gente não tem eficiência. A gente parece que tem uma dificuldade em fazer ponte, em fazer túnel, deixar estradas mais retas, mais rápidas. O senhor não acha que falta ousadia para se assumir que o Brasil precisa de um novo desenho de estradas melhores, mais adequadas, mais eficientes e que possam levar desenvolvimento para o Brasil? Olha, eu não acho que falta ao Brasil capacidade técnica de engenharia. O Brasil é um dos países que tem a engenharia mais sofisticada do planeta. O Ministério dos Transportes, por meio do DENIT, tem um braço extremamente sofisticado no que concerne a construir rodovias. O que o Brasil fazia errado era fazer rodovias, como você falou, com pedágio muito barato e que não permitiam sustentar o investimento necessário. Então, se você cobra muito pouco, você levanta pouco recurso para investir naquela rodovia. E com pouco recurso não dá para fazer mágica. Isso é mais ou menos como fazer uma casa. Você não tem como fazer uma casa grande, confortável, com pouco recurso. Pouco recurso você faz no máximo uma casa pequenininha.
Com mais recursos, você faz uma casa melhor. Rodovia é igual, o Brasil sabe construir rodovia, o Brasil já exportou tecnologia rodoviária em outros momentos, durante a sua história. O que a gente precisa é fortalecer os investimentos. Veja vocês, eu digo lá o Banco Mundial desenvolveu ao longo dos últimos anos, junto com o Ministério dos Transportes, com o Ministério da Infraestrutura, um contrato de manutenção rodoviária que se chamava CREMA, que é muito eficiente, copiado no mundo inteiro. O Brasil é exemplo para o planeta em manutenção de rodovia. Só que o CREMA tem um custo, porque ele mede o desempenho da rodovia, paga não por fatura como antigamente, mas por desempenho, por qualidade do usuário, por agilizar aquela rodovia. Então, é exatamente conectado com o que você está colocando. Só que como não havia recurso no Brasil, e a gente já teve 60% dos nossos contratos de manutenção no passado, utilizando essa estratégia, desenvolver uma outra estratégia nos governos anteriores, chamada PATO. O nome do contrato de manutenção é PATO. Esse contrato ele é muito menos eficiente, ele faz apenas ali um tapa-buraco, corrige algumas áreas que estão com mais dificuldade. Entretanto, com pouco recurso, você vai diminuindo a qualidade dos contratos. E já estavam gestando contratos menores, porque se a gente não tivesse aprovado a PEC da transição, se o Brasil ainda estivesse submetido ao teto de gastos, o Ministério dos Transportes hoje investiria apenas 5 bilhões. Foi 7 no ano anterior, investiria 5 esse ano com a imposição do teto de gastos. Porque o teto de gastos ele garantia uma coisa: o ano que vem o investimento seria menor do que esse ano. Isso transformou o Brasil num país que precisava da solução complexa, que é o que você está defendendo, porque nós temos geografia complexa, poucos países no mundo carregam carga tão pesada quanto a nossa, porque nós somos um dos principais produtores globais de alimentos, de minérios, como por exemplo, como talvez somente a China, a Índia, a Rússia, a Alemanha, os Estados Unidos. Pouca gente carrega tanta carga como nós. Mas nós priorizamos um modelo econômico que permitia ao Brasil apenas investir igual ao Uruguai. Isso estava errado. O que o presidente Lula fez ao chegar foi mudar essa lógica. Foi dizer, dá para ter sustentabilidade fiscal, dá para sinalizar positivamente para o mercado que nós vamos ter equilíbrio, dá para baixar juro, dá para baixar a inflação, garantindo mais investimentos. Isso vai nos possibilitar fazer estradas melhores e fazer investimentos mais produtivos ao longo dos próximos anos. E, ministro, para a gente encerrar, o escoamento de safra é importante para o agronegócio. Há planos para novas construções ou aprimoramento de ferrovias ou hidrovias? Com certeza. Esse ano, inclusive, Adriana, nós escoamos uma safra recorde, né? O agro cresceu 19%. Foi um escoamento de produção muito grande. Agora, com a Ferrovia Norte-Sul, nós vamos ter mais facilidade ainda para escoar ou para o Arco Norte, para os portos do norte do Brasil, ou para o Porto de Santos, aqui em São Paulo, a produção do Brasil Central. Além disso, estamos fazendo outros braços que vai permitir mais avanço. E do ponto de vista hidroviário, especialmente a produção do Brasil Central para o Arco Norte, já tem navegabilidade muito boa no Rio Madeira, e nós estamos agora com uma das principais obras do Ministério dos Transportes, que é a derrocagem do Pedral do Lourenço, enfrentando o desafio ambiental para conseguir tocar aquela obra, fazer a derrocagem do Pedral do Lourenço para garantir uma hidrovia muito importante para o Brasil no Rio Tocantins. Porque no passado foi feita a eclusa do rio para garantir a hidrovia, mas a derrocagem do Pedral precisa ser feita para que, ao invés de ter navegabilidade apenas durante uma fase pequena do ano, a gente possa ter navegabilidade o ano inteiro. Só essa obra, para que você tenha noção, Adriana, é uma obra que custa 1 bilhão e 300 milhões de reais, num país que estava investindo com recursos públicos só 7 bilhões de reais por ano, o que significa dizer que o desafio estava muito distante. Agora, com mais recursos priorizados pelo presidente Lula, nós vamos certamente enfrentar os desafios de garantir mais competitividade, o que vai facilitar para o agronegócio brasileiro, tanto conseguindo mercado lá fora, com o reposicionamento do país, quanto com mais competitividade por aqui com os novos investimentos. Ministro dos Transportes, Renan Filho, visitando hoje os estúdios da Jovem Pan. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Eu que agradeço.